Fala, minha gente, tudo bem? Bora pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o Luiz Felipe Pondé falando se o cristão pode ser de esquerda. Bora ver onde a gente vai parar. É possível um cristão ser de esquerda? Eu acho que é. Opa! Eu acho que é possível um cristão ser de esquerda e nem por isso ser um mentiroso. Vamos Ai, desculpa. De onde é que veio essa parte da mentira aí? Tá pressuposto que se o cara é de esquerda ele tá mentindo? Ou se ele é crente e de esquerda ele tá mentindo? Se ele fala que ele é cristão e é de esquerda, um dos dois lados tá mentindo? Não entendi. Do caso da direita, vai valer o mesmo questionamento? Será que ele é de direita e é um mentiroso? Ou a gente vai assumir que não, o crente de direita é o normal, o de esquerda que tá esquisito e desviando dos caminhos. É isso que tá pressuposto, Pondé? esclarecer aqui uma questão. O cristianismo, ele é, em parte, herdeiro do que a gente pode chamar carisma profético do hebraísmo antigo. Esse carisma profético do hebraísmo antigo é caracterizado, numa linguagem contemporânea, pelo que a gente chamaria de crítica social. Os profetas hebreus, eles literalmente desciam o cacete no que a gente poderia chamar de abusos do poder ou de abusos dos ricos. É que eles também desciam o cacete na hipocrisia do povo, né? Então, os profetas, na verdade, não poupavam ninguém. Mas não há dúvida que o cristianismo tem uma raiz numa certa crítica social e que isso pode levar você a uma crítica da ordem social em que existem pessoas que de alguma forma acumulam muita coisa e pessoas que são pobres. O capitalismo. É essa forma social que a gente tá falando hoje. E é aí que a gente critica rico, capitalista, dono de meio de produção, que de alguma forma acumula coisa. Porque não sei se vocês perceberam, foi isso que ficou distinto, né? Quem de alguma forma acumula e os pobres. Então, o contrário de quem de alguma forma acumula, provavelmente é o rico. No caso do capitalismo, determinado a partir de sua posição enquanto dono de meio de produção, aquele cara que tem capital suficiente para determinar e decidir sobre a divisão social do trabalho e sobre a coordenação dessa divisão social do trabalho. Bom dar os nomes, porque aí a gente entende que não é só criticar alguma ordem, é essa, específica, com o nomezinho: capitalismo. Acho que, nesse caso, o Papa Francisco é um sujeito que consegue caminhar por esse debate de uma forma bastante, diria, sofisticada. Por quê? Porque também existe um entendimento, e já vou voltar ao Papa Francisco, também existe um entendimento de que um cristão de esquerda seria um cristão que pegou em armas, um cristão que é petista, um cristão que é do PSOL, ou um cristão que é do MST. Ou da Unidade Popular. Para fazer uma propagandinha aí, quase nunca faço. Proselitismo partidário, mas conheça a UP. Mas além disso, Ponda, quem que tem esse preconceito, essa compreensão? Tá pressuposto para quem quando fala de questão de esquerda? Normalmente não ouço muito bem nesses termos, mas vamos dizer que sim. Vamos dizer que falar que cristão de esquerda é ser militante e tudo mais, radicalizado, pegou em armas, foi pra guerrilha, ou é filiado a algum partido? Qual o problema de ser filiado a algum partido? No caso dos da direita que são filiados a partido, tá tudo certo? Um cristão de direita, normalmente a gente pensa num cara que é filiado ao PL? Não. Essa caricaturização tem uma função muito interessante, inclusive dessa posição de sommelier de ideia, né? Eu acho muito sofisticado, senhor Papa Francisco. Que bom que você tem uma profissão. Eu tô aqui fazendo react sem ganhar nada, mas como sommelier de ideia, parece que tá funcionando por aí. Parabéns. E aí eu acho que tem uma questão importante a se pontuar. Historicamente, a chamada teologia da libertação na América Latina, ela acabou por se misturar com práticas partidárias, às vezes até guerrilheiras, práticas que a gente pode chamar de violência política, porque casaram esse profetismo hebraico, que de fato está presente no cristianismo, com o que a gente chama de hermenêutica prática marxista. Ou seja, entenderam que o marxismo era a correta interpretação histórica que poderia trazer a suposta libertação do pecado instaurado na ordem política social e justa. Vamos lá. Para o pessoal da teologia da libertação, como muito
claro, nos textos do Gustavo Gutierrez, do próprio Hugo Asman e de toda a galera que veio depois. Aliás, indico também o Franz Inkelamert, Henrique Dussel, tem muito mais gente fazendo essa brincadeira de uma maneira muito interessante. Não é que é um casamento de teologia com o marxismo, e o marxismo agora guia a leitura do texto bíblico ou da religiosidade. Cada coisa em seu lugar. O ponto é, como instrumento para interpretação da realidade social, como análise científica de nossa conjuntura, as ciências sociais modernas possibilitam ferramentas, instrumentos, conteúdos, sei lá o que lá, excelentes. E aí, tanto Weber quanto Marx serão assimilados e utilizados para interpretar o fenômeno religioso, interpretar o papel da igreja, da religiosidade dentro da reprodução capitalista, compreender o porquê dentro dos processos de desenvolvimento econômico capitalista industrial existe marginalização, existe exclusão, quais são as relações políticas envolvidas, como imperialismo. A gente está vivenciando a Guerra Fria. Então todas essas dinâmicas elas serão analisadas a partir de um arcabouço teórico. E o arcabouço teórico utilizado é, sim, marxista, mas também weberiano e outras ciências sociais. Só que do ponto de vista da defesa da luta popular, e por que esse pessoal fez uma defesa da luta popular? Recomendo que vocês acompanhem o react que a gente fez ao... Como é que é o nome do padre? José Eduardo. Isso, que foi lá no podcast do Brasil Paralelo, falar sobre a origem da teologia da libertação, e a gente gastou uma moringa lá, gastou um tempinho falando sobre esse negócio, das contradições do processo de modernização conservadora da Igreja Católica, que dessas contradições abriu-se a possibilidade da luta popular, dado que os padres, para poderem ocupar um papel novo dentro da dinâmica capitalista e tudo mais, tinham uma missão específica, cuidar dos marginalizados até eles serem atendidos pelo progresso. Mas aqui na América Latina o pessoal percebeu que o progresso do centro era às custas da destruição das condições de vida nas periferias. Ou seja, na Europa e Estados Unidos o pessoal estava melhorando certa qualidade de vida da classe trabalhadora às custas da destruição das condições de vida da classe trabalhadora do lado de cá. E aí, para compreender todo esse processo, precisava de recursos sociais específicos. E esses recursos foram percebidos a partir das ciências modernas, incluindo o marxismo. Então, não vamos confundir as coisas. Aí, outra coisa é a questão da leitura da Bíblia e uma leitura popular da Bíblia que passou a ser de interesse ou interessada não na manutenção de um dogma ou de uma doutrina, mas em como poder cuidar da vida dessas pessoas que estavam sendo excluídas e marginalizadas. E tudo isso em movimento surge das bases da teologia da libertação. É muito mais sofisticado do que o que a gente estava conversando até agora. Então, vamos tentar colocar as coisas em certos padrões para não cair nas caricaturas, nesses desenhos aí meio estranhos, e para dizer que o problema da teologia da libertação, como o conservador normalmente faz, é que coloca Marx no lugar de Jesus. Ai, Jesus Cristo, a gente não faz isso. Que o cristianismo, de fato, tem uma tradição que critica. Então, no momento, esse tipo de análise é feita claramente já nos anos 80 pelo Ratzinger, que depois veio a ser o Bento XVI. Exatamente, Joseph Ratzinger, nos anos 70 e nos anos 80, persegue a teologia da libertação. Quando ele ocupa uma posição de bispo lá que está gerenciando a nova Inquisição, vamos dizer assim, ele começa a perseguir, teoricamente, inclusive, certos padres, certos curas aqui da América Latina, porque eles estariam cometendo o pecado, entre aspas, de marxismo. E aí tem os textos que ele publica, né, a partir do Vaticano, para tentar condenar a teologia da libertação e tudo mais. O pessoal tem que se explicar, e tem uma perseguição direta, não é mais velada, tanto para teóricos, teólogos, quanto padres exercendo sua missão. E, ao mesmo tempo, há uma perseguição direta dos poderes aqui na América Latina, de perseguição de acabar com a vida dos caras, assassinar, torturar, prender, essa parada toda. Aliás, vale muito a pena você procurar aqui, ó, no YouTube, a entrevista do Pedro Casaldáliga. Eu vou tentar lembrar de colocar aqui na descrição. Ao Roda Viva é uma aula de teologia da libertação, do que aconteceu nesse período, inclusive do papo que ele teve com Bento XVI. Então, fica a dica lá de vocês acompanharem, porque é mais fácil você jogar esse argumento de autoridade. O próprio Ratzinger já fez isso. Sim, e também foi criticado.
E há discussão, há debate, e estamos aí no jogo, tá? A minha tese de doutorado, o dia que a gente conseguir publicar, vai ter uma paradinha, um comentário bem bacana a respeito também, tá? Portanto, ser cristão de esquerda pode ser um equívoco, do meu ponto de vista, se você associar esse carisma profético de crítica social à hermenêutica marxista político-partidária. Agora, voltando ao Papa Francisco, você pode ser um crítico aparentado de alguma forma a crítica que a esquerda faz ao acúmulo material, simplesmente partindo de conceitos como misericórdia, generosidade e amor presentes na tradição cristã. Pelo simples fato que, ao ser misericordioso, você sofre com o sofrimento do outro. E ao sofrer com o sofrimento do outro, você percebe que, na verdade, a condição do outro não é uma condição legal, justa ou simpática. Eu não estou... O que você não faz é uma análise das causas. Aí que tá, minha gente querida. Análise das causas desse sofrimento, das causas da exclusão, das causas dos problemas sociais e como que a gente pode resolvê-los, não aqui pela minha voluntariosidade individual, não aqui porque eu tô uma pessoa de coração bom e salvo e decidi então, portanto, que vou praticar o bem e isso garante a minha salvação e serei misericordioso e cuidarei do pobre individualmente, sem tocar nas causas do problema. Para compreender as causas da pobreza, as causas da marginalização, as causas da exclusão, que a teologia da libertação recorreu aos recursos das ciências sociais modernas, incluindo o marxismo, que explicava muito bem como você pode compreender essa dinâmica de reprodução social que se dá às custas de tornar cada vez pior a vida da classe trabalhadora, despossuindo ela de meios de vida. Então, meu querido, o problema é esse. Ah, não, mas você pode chegar à conclusão de que se você gosta da esquerda, ou de um tipo de esquerda bem abstrato, né? Porque a gente não tem aqui nenhuma explicação do que seria esquerda. Ah, é quem não gosta muito de acumulação? Pô, a gente está discutindo projeto político, projeto de país, projeto de sociedade, ou são preferências aí de gostos individuais de um valor ou outro? Que esse é o ponto, entendeu? Então, beleza. Fez análise dessas causas, essa análise você não faz a partir da misericórdia. Porque ter um coração misericordioso, ter um coração que sente a dor do outro, não te faz compreender o porquê que o outro tá lascado. Então você precisa de recurso, e esse recurso vem das ciências sociais, do âmbito econômico. E o que a teologia da libertação fez, que é incrível, é exatamente isso. Botar teologia para discutir crítica da economia política. E aí não é discutir teologia o grande lance é isso, não é trazer Marx para ler a Bíblia. É ver como é que a religião está desempenhando um tipo de papel dentro da reprodução social capitalista que é completamente adaptado, aceitável e que ajuda a reproduzir as relações de violência e de exploração contra o próximo que eu deveria amar. E aí é curioso porque você citou a tradição profética, Pondé, e a tradição profética ela não fica voltando você sozinho, um indivíduo, perceba a sua responsabilidade como um ator de direitos individuais e privados numa sociedade burguesa, perceba a sua responsabilidade de ser voluntarioso para proteger a sua salvação. A tradição profética é uma crítica, como você disse, que não poupa ninguém. Olha toda a reprodução social, olha o problema que está nas causas ali de todo o sofrimento do povo, culpa os ricos, culpa os poderosos, culpa o povo que é conivente com essa parada, que está apoiando esse processo todo, e fala, gente, ou a gente muda como um todo, ou lascou-se. É nesse âmbito. Só que eles não tinham, sabe o que? A sociedade moderna, porque eles não estavam vivendo isso, ou por óbvio, e também não precisava de uma ciência marxista para compreender a realidade, porque não era disso que se tratava. Agora, na nossa realidade, adivinha? A gente precisa. Ainda mais no mundo complexo, mediado por mercado, por essa parada toda, porque a economia é fundamental. É aquilo que decide sobre as possibilidades de condição de reprodução da vida das pessoas. Se você não mexer nisso, como é que você vai discutir, como é que você vai avaliar, como é que você vai perceber o que deve ou não deve ser feito? Nós estamos numa sociedade complexa, com uma divisão social do trabalho especializada, na qual nós somos dependentes, interdependentes e codependentes uns dos outros. E aí não é a vontade de um ou de outro que vai alterar o todo.
É começar a compreender o todo para ir às causas dos problemas que afetam a comunidade por inteiro. Como, por exemplo, a coordenação da divisão social do trabalho. Ela é decidida por aqueles que são donos do meio de produção e têm capital suficiente para decidir quem vai trabalhar e quem não vai. Indiretamente, obviamente. Ah, tá dando mais lucro lítio. Aí vai todo mundo investir em lítio e tira o dinheiro da soja. Ou tira o dinheiro do milho. Ou tira o dinheiro investido em pequenas propriedades que fazem a produção que garante a comida e a alimentação da população inteira aqui no país. Porque boa parte da nossa alimentação é decidida ali nas pequenas propriedades familiares, grupos que alimentam a gente. Arroz, feijão, essas coisas que a gente precisa do diariamente. Ah, não, mas não dá lucro. Aí põe o dinheiro onde tá dando lucro. Aí uma galera inteira fica sem meio de vida, fica sem emprego, é desempregada, se lasca, não tá mais participando do processo produtivo, aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade e tá tudo certo. E quem decidiu isso? Os ricaços, que não estão nem aí. Mas para compreender isso, você precisa de instrumento. Para compreender isso, não adianta voluntariosidade. Ai, que eu sou bonzinho, tenho meu coração legal e agora eu resolvi me aproximar da esquerda. Precisa de recursos para compreender a realidade social. Então, meu camaradinha, minha camaradinha que é crente, para entender a conjuntura na qual a gente tá, você precisa conhecer ou ter instrumentos mínimos para observar essa realidade aí. Recomendo conhecer ciências sociais. Diferente aqui de uma discussão que separa a religião da vida. Separa a experiência de fé daquilo que a gente precisa, que é uma relação social mais complexa, para poder, inclusive, prestar culto. Estou entrando no debate econômico enquanto tal. Então, me parece que sim, você pode ser um cristão simpático com posições de esquerda, se posições de esquerda aqui significar uma adesão à tradição da misericórdia, uma adesão à tradição do amor cristão, que é um amor em que você abre mão de você e vai em direção àquele que sofre. Agora... Viu? É esse o ponto. Não vou entrar no debate econômico. Exatamente, porque aí você não precisa discutir marxismo, não precisa discutir o uso das ciências sociais, não precisa compreender o porquê que isso é importante. Aí a gente pode discutir só valores aqui. Ah, se você compreender, se você quiser, se você achar legal, se você for crente, só se aproxima da misericórdia de amar o próximo, que você vai estar ali cumprindo seu papel de cristão do ponto de vista de alguém que nem envolvido na igreja tá. Muito legal. Tamo junto, excelentíssimo Pondé. Agora, se cristão de esquerda significa ser petista, eu acho um equívoco, e isso é tão óbvio que não precisa nem falar. É, porque não significa ser petista. Por óbvio. A gente gastou aqui, então, 3 minutos e 42 segundos do seu vídeo, 17 minutos e 48 segundos da minha fala aqui, reagindo ao teu vídeo, para chegar numa conclusão óbvia, que acho que era isso que você queria. Dizer que cristão de esquerda é o cristão que não é petista. Né? Então, você não precisa ser petista para ser de esquerda. Você não precisa ser marxista para ser de esquerda. Você pode ser um cristão de esquerda se você não for de esquerda. Se você não se envolver nas lutas populares. Aí não dá, né, minha gente? Não dá. Mas ainda bem que teu foco tá todo voltado aí pro PT e para partidos como o PSOL, que te incomodam muito. E aí você deixa a gente que dá o pé um pouco mais sossegado. Ah, mano, que perda de tempo que a gente teve aqui, né? Sim, é possível ser um cristão de esquerda. Assim como é possível você ser um cristão de direita. É possível, inclusive, você ser fascista e ser cristão. Por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque a gente vai decidir o que é cristianismo na vida real. Não é no mundo das ideias. Uma postura como a do Pondé que ele acabou de ter e como muito pastor reproduz, é as ideias que estão soltas aí elas se apossam dos seres humanos, né? Elas tomam posse da gente, e aí essas ideias começam a ter valor a partir disso. Elas começam a ter algum valor quando você começa a combinar uma com a outra como se não tivesse vida, não tivesse história, não tivesse nada em curso, né? Mas a gente decide o que será cristianismo e como será lembrado o cristianismo, quem é cristão ou quem não é cristão, não é através dos valores que estão no além. É o que a gente decide fazer hoje de nós mesmos. E isso é uma responsabilidade que está muito conectada ao que está ali na tradição, inclusive neotestamentária. Seja responsável, meu irmão, porque a gente vai ser lembrado, dado o testemunho, pelo que a gente faz, pelo que a gente decide hoje
e não por ideias aleatórias. Você não vai ser lembrado por ser cristão porque repetiu um dogma. É aquilo que nós fizermos. Então o cristianismo já fez muita barbaridade. E a gente tem que assumir esses BO. Agora, se a gente não quer mais que faça certas barbaridades, a gente então tem que tomar uma postura. Tem que ter conduta aí. Tem que mudar o modo de ver, o modo de viver, essas paradas tudo. E aí a gente vai analisando, não por essas ideias como se não mudasse, né? Como se fossem essências eternas. Não, não são, gente. A gente decide o que é ser crente e o que não é hoje. A gente está decidindo não é no futuro, a gente está decidindo não é no fim da história, a gente decide agora. Então, nesse processo de decisão e tudo mais, tome partido, beleza? Toma posição, analisa bem a realidade, analisa bem o que você tem feito, o que você pretende como projeto de sociedade, como projeto de igreja, como projeto de religião, o que a gente vai fazer hoje, se organizar para realizar, porque somos nós fazendo, não é individualmente isolado, não é pelas boas valores, as boas intenções, é pelo que faremos de nós mesmos. Que faremos de nós mesmos? E fica a dica aí de um artigo que virou o capítulo do livro Fascismo como Religião, que eu vou deixar aqui na descrição, que é aos domingos o fascista também vai na igreja, tá? É só pra gente lembrar que a gente tem umas culpas no cartório aí, e se a gente quiser mudar as coisas, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas diferentes. Tamo junto, minha gente! Se você puder dar uma força no Apoia-se, ajuda a gente aí, dá uma olhadinha nos cursos que a gente tem ofertando, e bora lá, fortalecer. Se puder rolar um Pix aí, também ajuda pra conseguir seguir o trabalho. Eu sempre esqueço de fazer propaganda durante o curso do vídeo. Ai, meu Deus, eu vou melhorar. Um grande abraço, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu, minha gente!